Olá, o meu nome é Nuno, sejam bem-vindos ao meu canal. Criei este canal para todos os amantes de caminhada e ar livre e especialmente para os falantes de língua portuguesa, espalhados pelo mundo. Já tenho algumas caminhadas no meu currículo, já fui 2 vezes a Fátima, já fiz 2 vezes a Rota dos Túneis, que agora se chama Camino del Hierro, desde La Ferraneda até o Pecinho, e o ano passado estreiei-me nos Caminhos de Santiago e o bichinho ficou, e este ano vou fazer o caminho francês, agora em maio de 2022. E é precisamente estamos aqui para esse vídeo, para vos explicar o que é que eu vou levar na mochila para esse caminho. Então vamos lá aqui explorar quais são os equipamentos que eu escolhi, que eu tenho planeados para levar para o caminho, porque senão muita coisa pode mudar. Depois no final vou aqui pesar e vou ver se temos efetivamente o peso mais ou menos certo ou se temos que tirar coisas. Vamos começar pela coisa mais importante, que é o quê? A mochila. Cá está. Esta foi a mochila que eu escolhi, depois de alguma investigação. É uma Monte Campo modelo Trancoso, que tem capacidade de 50 litros, expansível até 60, e o meu critério desta mochila é que ela tinha que ser mais ou menos impermeável e também o custo, e esta mochila tem um custo de 100 euros, o que para o que ela oferece, já vou mostrar aqui o que ela oferece, acho um valor muito justo. Então, primeira coisa muito importante, ela tem aqui uma base rígida de alumínio, que faz com que possamos distribuir o peso por todas as costas e não apenas pela zona dos ombros. Tem aqui também um ajuste cervical da altura, aqui, ok? E tem esta coisa fantástica que é uma capa impermeável que está presa à mochila e que basicamente em caso de chuva é só abrir aqui este bolso e desenrolar a capa, ok? Portanto, muito útil. Também aqui o apoio lombar é fantástico, vocês conseguem ver, tem aqui boas almofadas e aqui o apoio aqui para a parte das ancas de rins também é muito confortável, já andei com ela vestida e é muito, muito boa. Tem uma coisa que eu gosto muito neste tipo de mochilas, é que ela divide-se em 2 zonas. Portanto, eu posso facilmente fechar este fecho aqui e fico com a zona de baixo e a zona de cima. Tem outra coisa muito útil, que é, eu posso arrumá-la a partir daqui. Portanto, não preciso de arrumá-la da parte superior, posso arrumá-la nesta parte aqui mais central, o que dá muito jeito para não ter que, se eu quiser tirar algo que está aqui no fundo, não preciso estar a tirar todas as coisas, posso abrir aqui a partir do meio e consigo tirar esta parte aqui. Tem também um suporte para colocar aqui um reservatório de água, não vou utilizar, mas fica mais este apontamento. E o material é bom, marca portuguesa, Monte Campo, portanto acho que fiz uma boa escolha nesta mochila. Bom, então já vimos a mochila, vamos agora passar à parte do vestuário, também é algo não muito fácil de saber quantas quantidades, mas antes do vestuário comprei estas bolsas aqui para dividir, no fundo, a roupa. Posso dizer que comprei na Decathlon um conjunto de 3 bolsas, são 10 euros, portanto eu acho que é um investimento, bom investimento para aquilo que é. Em termos das peças que eu estou a pensar levar, eu estou a pensar levar 3 a 4 camisolas de manga curta, ok? Portanto, tenho-as aqui divididas, estas 2 aqui são de poliéster, ok? A vantagem do poliéster é que seca rápido, e tem aqui estas 2 da frente, que são de lã de merino. A grande vantagem destas, para além de secar rápido também, é que nunca sentimos aquela sensação de estarmos úmidos ou frio, enquanto que este poliéster já não é bem assim. Portanto, absorvem mais o suor e ficam mais tempo molhadas. A grande diferença também de umas para outras é o preço, é que estas aqui são bastante mais caras. Estou na dúvida se vou levar 3, estou na dúvida se vou levar 4, 3, quase certeza que sim, até para ter sempre uma muda de roupa, no mínimo, na mala. A manga comprida
tenho previstas duas, mas acho que só vou acabar por levar esta, da Colômbia. Grande compra na Amazon. Posso-vos dizer que esta camisola dá à volta dos 40 e poucos euros, eu consegui a 25 e pá, nem pensei duas vezes, porque dizem que basicamente com uma camisola por baixo desta podem ir para o Ártico, que é bastante boa. Em termos de parte do vestuário de cima, do tronco para cima, estamos falados. Em termos de calças, mais uma vez temos aqui a outra bolsa da Decathlon, esta é um bocadinho maior. Cá está, tem aqui a outra, segunda camisola de manga comprida, mas que eu acho que não vou levar, basta uma. E vou apostar aqui em 3 calças, bem leves, e que são calças 2 em 1, porque fazem de calções, ok? Portanto, tenho uma assim mais cinzenta, tenho uma assim mais azul e tenho uma assim mais preto cinzento. Cinzento rato, vá. Qual é a vantagem de ter tudo escuro? É precisamente nas lavagens. É porque daí também não mostrar muitas cores, porque se fizermos uma máquina, assim temos tudo escuro e conseguimos lavar tudo ao mesmo tempo. Sinceramente, sou capaz de só levar mais uns calções de banho, mas mais que isto não vou levar, e mesmo assim, uma já vão no corpo, portanto só vão 2 dentro da mochila. Última bolsa. O que é que eu tenho aqui? Já vos vou explicar esta parte aqui. Primeiro a parte das meias, ok? Vou levar aqui 3 meias de uma marca que eu gosto muito, que costumo usar, que é a Danish Endurance, ok? Temos aqui 2 pares que são de lã de merino, são estas, e depois temos aqui estas que são mais normais, mas que eu já fiz um caminho com elas e posso-vos dizer, nem uma bolha. Okay? Isto, na minha opinião, é uma das coisas mais importantes que vocês têm que se acautelar, porque basta uma bolha nos pés e podem ter o caminho estragado. Aliás, há estatísticas que dizem que 90% das lesões, das pessoas que não acabam os caminhos, 90% das lesões é por causa de bolhas ou assaduras. Estas da lã de merino têm uma grande vantagem, até se diz que não se deve lavar muito, porque elas não emanam muito cheiro. Porquê? Porque ao transpirarmos elas vão ficando salgadas e é precisamente esse sal que o vosso pé precisa para evitar as bolhas. Okay? Portanto, excelente compra, não são baratas, mas é um excelente material. Podem comprar na Amazon, por exemplo, tem lá disto à venda. Outra coisa muito importante, pelo menos para mim que tenho uma coxa maciça, é os boxers. Também boxer da Danish Endurance, ok? Boxers de poliéster, nunca algodão, evitem. E já fiz também um caminho com eles, sem stress. Portanto, outro bom investimento que vocês têm aqui é os boxers. Em termos de quantidades, vou sempre levar 3. Portanto, a minha estratégia é ter sempre um vestido e 2 mudas para se precisar. Agora, aqui, o que é que temos aqui? Começo aqui por estes 2 rolos azuis. O que é isto? É muito simples. Toalha de microfibra mais pequena, portanto, para os pés, por exemplo. Toalha de microfibra maior, para o corpo. Portanto, eles vêm em 2 tamanhos. Eles vêm em 2 tamanhos, o large e o medium. Portanto, estes 2 tamanhos chegam perfeitamente e é extremamente leve. Portanto, uma coisa essencial também a ter. A última coisa que tenho dentro desta bolsa que eu acho essencial é isto, que podem comprar na Decathlon por 4 euros. O que é isto? Isto basicamente é uma corda de estendal, okay? Em que vocês podem facilmente prender isto a uma árvore, ou um poste, aquilo que vocês quiserem, e não precisam de molas para estender a roupa. Okay? Vocês estão a dizer, não preciso de molas, então como assim? Muito simples. Eu pego, por exemplo, nestes boxers, coloco aqui, e agora só tenho que apertar estes ilhosos que estão aqui, okay? Um com o outro, este para aqui, este para aqui, estão a ver? E automaticamente tenho aqui a roupa estendida sem molas. Isto vem com um cabo de 5 metros, isto é essencial para vocês conseguirem fazer a secagem da vossa roupa durante o caminho. Então, já falámos de t-shirts, de calças, de roupa interior. Vamos então agora passar aqui por alguns complementos e terminar no mais importante, que é o calçado. Vou levar comigo esta capa para a chuva, uma capa que eu já utilizei noutros caminhos,
muito leve, não vou de todo levar ponchos, porque tenho uma capa impermeável na mochila, portanto não faz sentido. Esta capa só tem uma desvantagem, é que não tem carapuço. Portanto, para além desta capa, eu vou levar este mini chapéu de chuva, que para além da chuva vai-me servir também para passar aquelas tardes de sol. Acreditem, isto faz diferença, porque estar diretamente ao sol ou ter isto ajuda-nos a proteger, e também se estiver a chover muito, posso, para além da capa e da capa que tenho na mochila, usar este chapéu de chuva, este micro chapéu de chuva. Para proteger a cabeça em dias de sol, o que é que eu escolhi? Não vou usar bonés, optei por este Shemag, porque isto tem múltiplas utilidades, para além de proteger o pescoço, não é? Dependendo de como se faz o lenço, posso fazer com que proteja o pescoço, e também posso usar com um cascol, portanto, leve, espetacular. Acho que isto é mesmo a escolha certa para a parte do sol e também para a parte do frio. Calçado, isto é essencial, temos que ter para tomar banho, para os pés poderem respirar no final do dia. E agora vem a parte mais controversa, que é os ténis. Então, controvérsia é importante. A minha escolha recaiu através de aconselhamento pelo Gonçalo, grande abraço Gonçalo, pelos ASICS Trabuco 9, okay? Ténis de trail. O caminho que eu fiz, o primeiro fiz com uns Merrell, já velhotes, não tive nenhuma bolha, mas como eram de rede e como choveu, acabei por ter algum desconforto a andar com os pés molhados. Apostei nestes, tem uma sola alta, e já fiz algumas centenas de quilómetros agora com ele, desde que os tenho, e impecável, zero bolhas até agora, portanto acho que é uma escolha boa. E também, vejam bem aqui o tamanho da sola, isto é fantástico por causa da abrasão por parte na parte de baixo do pé, e em termos de aderência, também é muito, muito bom. Há algumas descidas mais complicadas e isto tem uma aderência fora do normal. Também muito importante, já os marquei aqui atrás, porque não vá alguém no sítio que eu vou dormir ter alguns iguais aos meus, que acontece muito, e as pessoas trocam os ténis e depois anda uma pessoa com um número mais pequeno ou maior, e não queremos isso. Portanto, esta vai ser a escolha. Agora aqui alguma polémica. Eu estava a pensar levar estes também, e isto só pesa 195 gramas. Vocês perguntam, então, mas porquê é que estás a pensar levar esses? Para o fim do dia, porque já me aconteceu ter os ténis num estado tal que não consigo sair à rua com eles ou ir jantar a algum sítio com eles, e tenho que ir de chinelos. Estava a pensar levar estes para esses casos, mas ainda é algo que eu vou decidir se vou levá-los ou não. Calçado é isto. Bom, passemos agora para artigos de higiene, limpeza e casa de banho. O que é que eu vou levar? Primeira coisa, muito importante, como é que eu vou lavar a minha roupitcha? Apostei aqui numa coisa, vamos ver o que é que isto está. Dizer já que tenho para tudo, bolsas, estanques, e que não deixam entrar a aguinha se chover. Apostei neste detergente. Isto é um detergente que dá para usar na máquina ou lavagem à mão. Basicamente, eu vou aqui tirar para vocês verem, isto vem assim nas folhas. Cada 2 folhas destas dá para uma lavagem, até se for pouca roupa, até podem partir e usar só meia. Tem um cheiro de lavanda, um cheiro agradável, e isto em contacto com a água vai se desfazer, e vai dar para vocês lavarem a roupa. Apostei nisto porque isto não pesa nada, e uma embalagem destas dá para 60 lavagens. 60 lavagens, portanto uma embalagem destas, e com um bocadinho de jeito, se não for muita roupa, ainda dá para estender. Okay? Portanto, detergente para a roupa, comprei isto na Amazon, já testei e acho que vai resultar, acho que vai ser uma coisa positiva. Portanto, aqui estamos despachados. O que eu tenho aqui mais? Vou levar aqui um corta-unhas, um canivete suíço e uma venda para dormir à noite. Não sei como é que vai ser o ambiente, mas isto também não pesa muito. E vou levar aqui nesta bolsita também impermeável. Vou levar um protetor solar que não vai estar, ou vai estar ligado à mochila ou até mesmo à bolsa, ok? Portanto, também proteção 50+, não sai, é mesmo exclusivo para desporto, portanto não fica branco e não sai com o suor. Apostei neste protetor.
Em termos de cuidados médicos, o que é que eu tenho aqui? Tenho, vou aqui abrir para vocês, tenho este bálsamo para as dores musculares. Pá, acho que ainda vou substituir isto por uma coisa mais pequena, isto é um bocado grande. Existem aqueles do Tiger Balm, que acho que fazem a mesma coisa e é uma embalagem bem mais pequena. Tenho aqui o Alibut, okay, para as assaduras, muito importante. Vou aqui acrescentar, não está aqui, uns Nurofenes, uns Imodium, uma coisa assim. E tenho isto que é, pá, isto salva-vidas. Malta, isto salva-vidas. Já usei no outro caminho, numa embalagem mais pequena, agora optei por comprar esta porque é tempo maior. Isto chama-se Second Skin, okay? Isto é alemão. E basicamente isto é para vocês porem antes de caminharem nos pés, nas virilhas, e basicamente o que vos vai fazer é mesmo isto, é dar-vos uma segunda pele para a abrasão e pá, isto é essencial. Foi assim que eu não tive nem uma bolha, nem nenhuma assadura no primeiro caminho. Portanto, comprei esta embalagem. Esta embalagem, a pequenina é cerca de 10 euros, esta é cerca de 20, mas faz 3 das pequeninas, portanto, espetacular isto. Artigos de casa de banho. O que é que eu tenho aqui? Tenho uma escova de bambu, porque vai estar sempre fechada, convém ser bambu porque a umidade aqui vai ser mais absorvida aqui no cabo de madeira. Tenho aqui um desodorizante, tenho pasta de dentes, escolhi esta por causa da embalagem e também porque tem elixir incluído. E tenho aqui este utensílio que eu já vi noutros canais que dá muito jeito. Pá, se compram um iogurte, se compram qualquer coisa no supermercado, tem aqui uma colher, um garfo e uma faca, também não pesa muito e podem usar. Okay? Portanto, isto vai aqui junto na casa de banho, que já não tinha aqui mais espaço. Por fim, como é que eu vou tomar o meu banhinho? Pá, claramente, aqui produtos líquidos não fazia sentido, porque se rebenta está tudo lixado. Escolhi produtos da Lush, okay? Temos aqui um sabonetezinho de limão cítrico, que vai dar para o caminho todo, dá mais ou menos para, sei lá, 60 banhos. Cheira muito bem, pá. E temos aqui um shampoo, okay? Já está, também sólido, e que também dá para 60 lavagens à vontade. Portanto, estas são as minhas escolhas para a parte do banho. Cheira bem, não cheira, Antunes? Agora fazer assim com a câmera. Yeah. Bom, já está, a casa de banho também. Vamos aqui mais alguns acessórios que vão fora da mochila. Okay? Portanto, estes aqui já não vão dentro da mochila. Garrafa, postei nesta, Life Straw. Uma das coisas mais importantes quando fazemos estas caminhadas, eu nunca fiz nenhuma de 30 dias, vai ser a primeira, é termos atenção ao que comemos, ao que bebemos, porque isso pode nos tirar do caminho. Eu postei nesta garrafa porque ela tem um filtro que filtra 99,9% de micro-organismos, é muito importante, vamos beber água de muitos sítios, não sabemos se a água está em perfeitas condições. Tem também, pode ser colocada num cinto ou na mochila, e o filtro dá para 4.000 litros, ok? Portanto, esta foi a minha escolha de garrafa. Claro, bastões de caminhada, não é que eu use, não sou um fã de bastões de caminhada, mas como já li que dá jeito, apesar disto ainda pesar um bocadito, mas vou levar estes dois, que são básicos da Decathlon, e apostei nestes dois bastões de caminhada. Esta bolsa impermeável, muito importante, vai sempre comigo. O que é que eu vou ter aqui dentro? Vou ter aqui dentro o meu passaporte e a credencial do peregrino. Neste caso vou ter que ter 2 credenciais, porque cada credencial dá para 17 dias, como eu vou fazer 30, preciso de 2 credenciais do peregrino e vou transportá-las aqui dentro também para estarem mais protegidas, porque no caso do passaporte é um documento mais importante. Portanto, esta bolsa aqui é muito grande, tem aqui 1, 2, 3 compartimentos e nota-se que é bastante boa e impermeável, que é o mais importante. O ano passado levei uma que não era impermeável e acabei por molhar algumas coisas, se bem que consegui recuperá-las. Levo também este cinto para as calças, que é um cinto robusto e que dá para colocar mais esta bolsita, que também vai me permitir aqui levar mais algumas coisas. Portanto,
e também me permite, se eu quiser, colocar a garrafa de água, por exemplo, aqui, ou protetor solar, ou o que seja. Portanto, acho que isto aqui também, apesar do cinto ser um bocado pesado, mas acho que dá um jeitaço para poder levar o máximo de coisas à cintura que eu conseguir. E está tudo em termos de acessórios. Vamos para a última parte, que são os equipamentos eletrónicos. Bom, última parte. Acessórios eletrónicos. Então, como eu depois quero fazer aqui bons vídeos, o que é que eu vou levar? Vamos começar pelo que permite que isto tudo funcione. Então, vou levar uma ficha tripla para fazer o carregamento nos albergues, os carregadores, obviamente, vou levar uns fones de ouvidos, um powerbank da Xiaomi, okay. Isto pesa um bocado, mas acho que vai dar jeito, um termómetro para eu conseguir dar com exatidão a temperatura que está, é que eu estou a passar, os cabos todos que é preciso para carregar, um carregador com 2 baterias para a GoPro, já vou mostrar a seguir, e estas 2 pens que são convertíveis e que convertem de USB-C para USB normal, para usar no meu telemóvel, Xiaomi 11T Pro, e para quando tiver a memória cheia poder descarregar e fazer backup nestas 2 pens. Cada pen destas tem 128 GB, portanto consigo fazer um backup inteiro. Este telemóvel tem 256, consigo fazer um backup inteiro. Escolhi este telemóvel também porque ele já tem estabilizador e, portanto, se eu precisar de fazer uma filmagem rápida, consigo garantir que vai ficar com uma qualidade mais ou menos. Também tenho aqui um elemento para poder colocar aqui um cartão SIM, que eu vou ter que comprar em Espanha para ter dados, senão estou tramado. E já agora, o relógio que eu vou levar é este, é um Garmin Fenix 6 Pro, que já tem aqui os trilhos todos carregados, para eu também ter a noção do que é que já percorri e o que é que falta percorrer. Bom, em termos de carregadores, falta-me só este. Tenho aqui um carregador que faz 3, okay? Para também evitar estar a levar mais carregadores, que é mais peso. E em termos de acessórios, agora sim está tudo. Agora, como é que eu vou gravar tudo o que vos vou mostrar depois? Para além do telemóvel, por acaso, no caminho que vocês podem encontrar no meu canal do português, fiz tudo com o telemóvel, com o 9T Pro, e depois podem ver a qualidade final. Aqui, para além do telemóvel, o 11T Pro, vou levar mais uma GoPro, com a GoPro que foi cedida pela Outsteam, que me emprestou. Portanto, uma GoPro 7 Black com um adaptador para mochila, okay? Para a asa da mochila, portanto isto basicamente vai assim, o caminho todo. Esta GoPro é muito fixe porque é controlada por som. Eu posso dizer GoPro começa a gravar e ela grava sem eu ter que carregar em botão nenhum, portanto é uma grande vantagem. Consigo ver também o que ela está a gravar no telemóvel usando a aplicação da GoPro. Portanto esta vai ser uma parceira com 2 baterias, acho que vai resultar bem. Gosto muito de andar com isto, apesar de pesar, um estabilizador, isto faz toda a diferença, já fez o outro caminho também comigo. Tem a vantagem de dar para o telemóvel, ok? Portanto eu vou só aqui colocar, posso colocar aqui o telemóvel, estão a ver? Mas tem a vantagem também de dar para colocar a GoPro. Deixa-me só abrir aqui, ok? Portanto eu posso tirar a GoPro daqui e posso colocá-la aqui, estão a ver? Apesar da GoPro ter estabilizador, o que não precisava muito disto, mas para fazer planos de mim próprio, isto dá jeito, porque ganhamos sempre um alcance de braço e, portanto, vou levar este equipamento que eu considero muito útil e pesa um bocadinho, mas faz toda a diferença. Portanto, o que é que eu vou gravar? 11T Pro, GoPro e, para terminar, Mini 2. Vai ser um desafio, tirei a licença, estou completamente legal para voar em Espanha, já tenho seguro, válido para a Europa toda, sei precisamente o que é que se pode fazer e o que é que não se pode fazer em Espanha, portanto espero trazer-vos grandes imagens com isto. Obviamente tenho aqui tenho aqui o kit, acho que dá para cortar, tenho aqui o kit do Flymore Combo com 3 baterias, o carregador respectivo.
o comando respectivo do drone, que já lhe coloquei aqui uma capa para poder estar confortavelmente com ele pendurado ao pescoço, ok? E para fazer backup disto tudo, tenho aqui 12 cartões micro SD que cada um tem 128 GB, portanto tenho mais ou menos quase 2 teras aqui em suporte de memória para poder depois editar as imagens e fazer os vídeos. Espero que isto chegue. Acho que sim, as contas que eu fiz dava para o que eu queria. E pronto, também tenho esta capinha aqui que é impermeável e que me vai garantir que os cartões estão protegidos. E basicamente é isso. Agora vamos colocar tudo dentro da mochila e ver se vou ter que tirar alguma coisa ou não. Vamos? Para terminar, falta algo também muito importante, um saco de cama. Os albergues não fornecem lençóis, alguns deles. Portanto, escolhi aqui um saco de cama também da Monte Campo, que pesa, não chega a 1 kg, apesar de ter aqui um volume grande. Vamos ver como é que vamos conseguir encaixar aqui na mochila. É sempre aconselhável levar um saco de cama e, portanto, esta foi a minha escolha. Agora sim está tudo, vamos lá colocar isto na mochila e ver o que é que isto dá. Ora, vamos lá. Então vamos lá, para terminar aqui o nosso vídeo, vamos lá fazer aqui a pesagem e ver aqui o verdito. Pá, já desisti, não vou levar estes ténis, esqueçam, não vai dar, fica para uma próxima. Então vamos lá aqui à pesagem, vamos lá, ora, 3, 2, 1, está em suspensão, e temos 9 kg, 230 gramas, Antunes. Estás a captar, Antunes? Boa. E largamos. É isto. Prontos. Terminamos assim o nosso vídeo. Deseja-me sorte e acompanha-me aí em maio, que eu estou na estrada. Tchau, malta. Qual é a pasta? Espera aí. Isto é tal? Não é caixa.